A garoa fina de São Paulo escorria pelas calçadas irregulares da Vila Madalena, desenhando linhas prateadas sobre o asfalto já escuro do fim de tarde. Cacá apertou o colarinho do casaco, encolhendo-se contra o vento úmido que serpenteava pelas ruas estreitas do bairro boêmio. Estava ali sozinho, sem seguranças, sem assessoria de imprensa, sem flashes de câmeras. Um retorno silencioso às origens, como um filho que visita a infância pela porta dos fundos do tempo. Nas mãos, segurava um exemplar envelhecido de uma biografia sobre Tele Santana, recém-adquirida num sebo modesto encravado entre um bar alternativo e uma loja de vinis. A capa já poída, as páginas amareladas, mas carregadas de memória. Era isso que ele buscava: memórias. Enquanto caminhava pelas calçadas molhadas, deixou o olhar vagar pelos muros rabiscados de grafite, pelas marquises cheias de goteiras, pelas fachadas desgastadas dos pequenos comércios que pareciam resistir ao tempo. Sentia-se reconectado com uma parte de si que havia ficado ali, entre os campos de terra batida e os sonhos improvisados com bolas feitas de meia. Foi quando, do outro lado da rua, algo chamou sua atenção. Era uma cena simples, quase invisível aos olhos distraídos. Um homem encurvado sobre o balcão de uma pequena cafeteria, dessas que parecem saídas de outra década, com letreiros escritos à mão e vidraças embaçadas pelo vapor constante das chaleiras. O homem vestia roupas largas e desbotadas, um boné surrado escondia parte do rosto, e os sapatos estavam gastos, como se já tivessem caminhado por mais chão do que deveriam. Até aí, nada demais. São Paulo está cheia de rostos anônimos e silêncios urbanos. Mas o que prendeu Cacá foi o gesto. O homem recusava, com firmeza contida, a oferta do dono do café, uma xícara de chá quente por conta da casa. Não preciso de caridade, disse o homem, com voz rouca, porém firme, como quem ainda carrega nos ombros uma dignidade inabalável. Cacá parou. O som daquela frase reverberou em sua memória como um eco antigo. Aquele timbre, aquela entonação, havia algo ali, escondido sob as camadas do tempo e da poeira dos anos. Sem pensar duas vezes, atravessou a rua e entrou na cafeteria. O dono, um rapaz de uns 30 anos com um avental manchado de café, olhou com surpresa. Mas Cacá apenas fez um sinal discreto, tirando o cartão do bolso. Deixa comigo. Eu pago o chá dele, disse, com um sorriso contido. Antes que o pagamento fosse processado, o homem virou-se lentamente. Os olhos, fundos e marcados pelo cansaço, eram duros como os de um general antigo. Quando seus olhares se encontraram, Cacá sentiu uma espécie de vertigem. Eu disse que não preciso de caridade, repetiu o homem, agora olhando diretamente para ele. Cacá hesitou. O mundo pareceu silenciar ao redor. A cafeteria, os sons da rua, a garoa nos vidros, tudo parou. Porque ali, diante dele, estava uma figura que ele jamais esperaria encontrar naquele estado. Seu Arlindo, o técnico que moldou seus primeiros passos no futebol. O mesmo homem que, anos atrás, o fazia correr em volta do campo só por não ter apertado as chuteiras direito. O mesmo que gritava, mas ensinava com paixão. Aquele que, de alguma forma, havia desaparecido do radar da sua vida, e agora ressurgia, fragilizado, mas ainda altivo. Seu Arlindo. Cacá sussurrou, quase sem acreditar. O velho piscou, franziu a testa e ajustou os óculos tortos no rosto. Os segundos pareceram minutos. Então, num sussurro carregado de espanto, Ricardo Cacá. Cacá assentiu, com um sorriso misto de alegria e tristeza. Sou eu. Sim. Seu Arlindo permaneceu imóvel por um momento, com a xícara ainda por pegar. Havia uma mistura de orgulho ferido e alívio em seus olhos. Um reconhecimento que doía e confortava ao mesmo tempo. Finalmente, pegou o chá com as mãos trêmulas. Com um gesto seco, indicou uma mesa no canto da cafeteria. Sentaram-se. O silêncio entre eles era espesso, como se cada palavra que quisessem dizer estivesse presa a décadas de lembranças. Cacá tentou quebrar o gelo. O senhor ainda tem aquele olhar. Aquele que fazia todo mundo endireitar a postura só de entrar no vestiário. Seu Arlindo soltou uma risada rouca, que logo virou uma tosse insistente. Disciplina, Cacá. Foi isso que sempre separou os bons dos grandes.
E eu achava que o senhor me odiava, Kaká disse, cruzando os braços com um meio sorriso. Eu era duro porque via em você algo que os outros não viam. Os outros jogavam por diversão. Você jogava como se fosse uma questão de vida ou morte. Kaká baixou o olhar. A xícara de chá entre os dedos de Arlindo parecia pequena demais para aquelas mãos que um dia seguraram pranchetas e apitos com autoridade. O senhor foi o primeiro a me tratar como alguém que poderia ser mais do que um garoto da Vila Mariana, Kaká murmurou. Arlindo não respondeu de imediato. Seu olhar perdeu-se além da janela embaçada. Do lado de fora, um ônibus passou, salpicando água da rua. Então ele falou, com voz baixa. A vida aconteceu, Ricardo. E com essas 3 palavras, toda uma história se abriu. Arlindo contou sobre os anos após sair do futebol de base. Tentou abrir um projeto social, reuniu meninos da periferia, conseguiu doações de bolas, coletes, mas a burocracia e a falta de apoio foram esmagadoras. Depois veio o câncer de próstata, diagnosticado tarde demais. Tratamentos no SUS, idas e vindas de hospitais, e pouco a pouco, tudo o que ele tinha, casa, saúde, energia, foi se dissolvendo. Teve que vender o que restava, mudar-se para um conjunto habitacional afastado. Os amigos sumiram. O telefone parou de tocar. Não é que o mundo me esqueceu, ele disse, é que eu desapareci antes disso. Kaká escutava em silêncio, com o coração apertado. As mãos que já levantaram taças e troféus agora estavam pousadas na mesa, impotentes. À sua frente, o homem que lhe ensinara a bater falta com intenção, que corrigira cada postura sua com rigor quase militar, agora parecia feito de cacos mantidos de pé apenas pelo orgulho. Eu quero ajudar, disse Kaká, com firmeza. Mas Arlindo levantou a mão. Não. Mas, seu Arlindo. Eu disse não, repetiu com firmeza. Eu não sou projeto de ninguém. Eu fui seu treinador, não sua caridade. E o senhor foi meu alicerce, Kaká respondeu, com a voz baixa. Tudo que sou começou nas suas broncas. O silêncio voltou. Do balcão, o dono da cafeteria fingia não escutar, mas os olhos espiavam discretamente. Arlindo terminou o chá com lentidão, como se cada gole fosse um adeus. Depois se levantou. Obrigado pelo chá, mas eu preciso ir. Pelo menos me deixa acompanhá-lo, insistiu Kaká. Saíram juntos, sob a garoa que agora engrossava. Caminharam lado a lado pelas ruas da Vila Madalena, sem número dizer muito. A chuva parecia lavar não só as calçadas, mas também os anos entre eles. Quando chegaram a um prédio antigo, com janelas quebradas e uma portaria enferrujada, Arlindo parou. É aqui que moro agora. Kaká encarou o prédio, sentindo uma revolta surda crescendo por dentro. Isso não é justo. Eu tenho um teto, e tenho minha dignidade. É mais do que muitos por aí. Ele deu um sorriso seco. E não me chame de senhor. Você já fez mais do que eu esperava. Quando a porta do prédio se fechou atrás de Arlindo, Kaká permaneceu parado por um longo tempo. A chuva escorria pelo seu rosto, misturando-se com o calor que subia de seu peito, um misto de culpa, raiva e gratidão. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Kaká não conseguiu dormir. Carol já havia se recolhido, e as crianças estavam na casa dos avós. Ele ficou à mesa da cozinha, olhando antigos álbuns de fotos. Encontrou uma imagem em preto e branco, já desbotada. Um Kaká menino, coberto de lama até os joelhos, com o rosto carrancudo. E ao fundo, Arlindo com um apito na boca e uma prancheta na mão, apontando para o lado do campo. Ele se lembrou com clareza. Naquele dia, errou um passe decisivo. Arlindo fez correr 15 voltas no campo. Voltou para casa chorando. Mas na semana seguinte, voltou mais forte e nunca mais cometeu o mesmo erro. Aquele homem não havia lhe ensinado apenas a jogar futebol. Havia lhe ensinado a persistir. E agora, pensou Kaká, era hora de retribuir, não por pena, mas por respeito. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em São Paulo, com o céu encoberto por nuvens pesadas que ameaçavam outra rodada de chuva fina. Kaká já estava de pé desde cedo, mas não saiu imediatamente. Passou um bom tempo sentado no sofá, segurando o mesmo álbum de fotos da noite anterior,
perdido entre lembranças e decisões que pareciam maiores do que ele. O encontro com seu Arlindo havia revirado algo dentro dele que nem os maiores jogos da carreira conseguiram mexer. Aquilo não era sobre fama, nem sobre dívidas. Era sobre gratidão. Sobre não permitir que o tempo engolisse, em silêncio, as pessoas que nos fizeram ser quem somos. Mais tarde, por volta do meio-dia, Kaká voltou à Vila Madalena. Caminhou com passos lentos, desta vez sem disfarces, sem boné, sem óculos escuros. Não queria se esconder. Queria estar ali como Ricardo, o menino que, anos antes, sonhava em jogar profissionalmente enquanto levava broncas de um técnico severo e apaixonado. Ao chegar em frente ao prédio de Arlindo, hesitou. Olhou para cima. As janelas estavam fechadas. Algumas cortinas improvisadas com lençóis denunciavam a humildade do lugar. Tocou o interfone e, após alguns segundos, ouviu a voz cansada de sempre. Alô? Sou eu, Kaká. Silêncio. Vim conversar. Só isso. Mais silêncio. Depois, um estalo. O portão se abriu com o som metálico de trancas antigas. Subiu as escadas estreitas e chegou à porta do apartamento 203. A porta estava entreaberta. Empurrou com cuidado e entrou. O interior era simples, quase espartano. Móveis antigos, algumas caixas empilhadas em um canto, uma estante com livros velhos, uma poltrona gasta e um rádio de pilha sobre a mesa. Arlindo estava sentado na poltrona, de frente para uma pequena televisão com sinal chiado, vestindo o mesmo suéter da noite anterior. Não trouxe chá. Não, disse Kaká, tentando aliviar o clima. Arlindo deu um meio sorriso e apontou para a cadeira em frente. Senta aí. Sentaram-se frente a frente, como se fossem dois soldados velhos reencontrando-se após uma guerra. O silêncio pesava, mas dessa vez era diferente. Kaká olhou ao redor e viu uma parede com recortes antigos de jornais esportivos. Algumas fotos desbotadas. Entre elas, uma que chamou sua atenção. Ele, aos 13 anos, levantando um pequeno troféu num campeonato de base. Ao fundo, o braço de Arlindo descansava orgulhosamente em seu ombro. O senhor guardou isso. Guardei o que restou, respondeu o técnico, com a voz firme. O resto a vida levou. Kaká respirou fundo. O senhor me disse ontem que a vida aconteceu. Eu queria entender melhor. Arlindo coçou a cabeça e cruzou os braços. Havia algo entre cansado e aliviado naquele gesto. Quando saí do clube de base, não saí por vontade própria. Tinha gente nova chegando, jovens, com ideias modernas. Começaram a me chamar de ultrapassado. Diziam que gritar com os meninos não era mais aceitável, que disciplina não podia vir com dureza. Eu tentei me adaptar, juro, mas cada ano que passava, eu me sentia mais deslocado. Kaká ouvia com atenção, os olhos fixos nos movimentos lentos do velho treinador. Resolvi então começar meu próprio projeto. Peguei um campo abandonado na periferia, limpei com a ajuda de alguns pais, comprei algumas bolas com o que restava da rescisão. Achei que poderia continuar formando jogadores, mesmo sem estrutura. Durante um tempo, funcionou. Tínhamos 30 meninos treinando 2 vezes por semana. Eu mesmo levava lanches de casa. Não era muito, mas era algo. Ele parou por um momento, como se estivesse revivendo cada dia, até que o diagnóstico veio. Câncer de próstata, já avançado. A quimioterapia me derrubou. Perdi peso, perdi força. Tive que parar. Os meninos deixaram de aparecer. Os pais procuraram outros projetos. Os voluntários sumiram. E o campo virou estacionamento. Kaká sentiu um nó na garganta. O senhor tentou falar com alguém? Pedir ajuda. Arlindo encarou com severidade. Pedir ajuda. Pra quem? Eu era o técnico bravo que todo mundo evitava. Quando você sobe na vida, filho, nem sempre lembra de quem gritou com você. E quem está embaixo não quer parecer fraco. Dignidade é um bicho traiçoeiro. Kaká assentiu devagar. O senhor nunca foi só um técnico bravo. Foi o primeiro a me ver como alguém com potencial. Arlindo desviou o olhar. E agora você é o Kaká. Campeão do mundo, melhor do mundo, dono de projetos, negócios. O que você ainda precisa de mim?
Não é sobre precisar, respondeu Kaká. É sobre reconhecer, reencontrar, retribuir. O velho respirou fundo. Levantou-se com dificuldade, caminhou até a estante e puxou uma caixa de papelão. De dentro dela, tirou um par de chuteiras infantis completamente gastas. Essas aqui eram do Luan, um menino que eu treinava. Rápido, esperto, mas vivia se metendo em confusão. Um dia, apareceu no treino sem chuteira. Disse que tinha perdido. Fui até a casa dele. Os pais estavam desempregados, sem comida. Eu comprei um par novo com o que tinha na carteira. Nunca mais o vi. Acho que entrou no tráfico. Kaká olhou para o par de chuteiras. Elas pareciam pequenas demais para conter tanto peso. Não consegui salvar todos, disse Arlindo, com a voz embargada. Mas tentei. Juro que tentei. E é por isso que o senhor ainda importa, Kaká respondeu. Por que tentou? O silêncio voltou a se instalar, mas desta vez era quase acolhedor. Kaká levantou-se. Eu conheço alguém que pode ajudar. Um amigo meu, Davi Mota. Ele é diretor de um centro de formação de atletas lá no Rio. Está montando uma equipe de mentores. Não treinadores, mas conselheiros. Gente que sabe o que é formar caráter. Arlindo soltou uma risada amarga. Acha mesmo que alguém como serve para isso? Eu nem sei usar esses aplicativos que eles usam para treinar agora. Nunca fiz faculdade. Não tenho inglês. Mas tenho experiência. E coração. E coragem. O resto a gente resolve. Arlindo o encarou. Não gosto de favor, Ricardo. Então pense como uma missão. Os meninos de hoje precisam de alguém como o senhor. Mesmo que não saibam disso. O velho suspirou. Eu não prometo nada. Não precisa prometer. Só precisa pensar. Antes de sair, Kaká parou na porta e disse: Eu vou deixar algo com o senhor. Não é caridade. É só uma lembrança de que o campo não esqueceu o senhor. Nem eu. 2 dias depois, uma encomenda foi deixada discretamente na porta do apartamento 203. Dentro dela, um agasalho novo de treinador, um par de chuteiras confortáveis e um bilhete escrito à mão. O jogo não esqueceu de você. E eu também não. Ricardo. Kaká não esperava a resposta. Conhecia o orgulho do velho treinador. Mas em seu íntimo, torcia para que, em algum momento, o bilhete fosse lido, as chuteiras calçadas e a esperança reencontrada. As ruas do bairro da Glória, no Rio de Janeiro, fervilhavam com o movimento de fim de tarde. O som das buzinas, o cheiro de pastel frito na esquina e o burburinho dos pedestres compunham o cenário caótico de uma cidade viva. No meio de tudo aquilo, Davi Mota observava da janela de seu escritório o ir e vir do povo carioca. Era um homem de fala mansa, mas de pulso firme. Ex-jogador, agora diretor do Centro de Formação Esportiva Nova Geração. Seu trabalho era mais do que desenvolver atletas. Ele queria formar cidadãos. E por isso, quando Kaká ligou pessoalmente naquela manhã, ele atendeu sem hesitar. Davi, preciso de um favor. A voz de Kaká do outro lado da linha era séria, quase emocionada. Não é pra mim. É pra um homem que me ensinou tudo. Davi não precisou de muitos detalhes. Sabia que, se vinha de Kaká, era coisa grande. O nome seu Arlindo não lhe soava familiar, mas as palavras de Kaká o convenceram de que aquele técnico do passado merecia uma segunda chance. Manda ele vir pra cá. Deixa comigo. Respondeu, com convicção. 2 dias depois, um carro alugado parou em frente ao edifício modesto de seu Arlindo em São Paulo. Um motorista educado entregou-lhe um envelope com uma carta de Kaká, um bilhete de passagem e instruções claras. Se quiser tentar, a porta está aberta. Sem pressão, apenas esperança. Arlindo demorou a aceitar. Passou a noite inteira sentado na poltrona, olhando fixamente para a mochila pronta no canto da sala. Ao amanhecer, pegou o casaco, calçou os tênis que Kaká havia lhe dado e desceu. A chegada ao Rio foi silenciosa. Arlindo não tirou fotos, não se impressionou com o Pão de Açúcar nem com o Cristo Redentor ao fundo. Carregava nos olhos uma cautela quase defensiva. Ao chegar ao centro de formação, sentiu-se um estranho no ninho. As instalações eram modernas,
cheias de telas, sensores, quadras com gramado sintético e jovens treinadores com tablets em punho. Era como entrar em outro tempo. Davi Mota o recebeu com respeito e simplicidade. Bem-vindo, seu Arlindo. Sinta-se em casa. Ainda não sei se essa casa tem lugar para mim, respondeu o velho, desconfiado. Só o senhor pode dizer isso. Davi sorriu. Não vou pedir que grite, nem que corra. Só que observe, escute e, se sentir que pode dizer algo, diga. Nos dias seguintes, Arlindo passou a frequentar discretamente os treinos das categorias Sub-13 e Sub-15. Sentava-se no banco de reservas, braços cruzados, olhos atentos. Observava cada passe mal dado, cada garoto que chutava com raiva, cada treinador que berrava sem olhar nos olhos do atleta. No terceiro dia, viu um menino franzino, de cabelo crespo e tênis surrado, isolado do grupo. Ninguém o passava a bola. Ele errava lances simples e logo era repreendido. Seu nome era Léo. E em Léo, Arlindo viu reflexos de tantos garotos esquecidos que passaram por sua vida. Após o treino, aproximou-se devagar. Por que está cabisbaixo, menino? Léo hesitou. Estava acostumado a ser ignorado. Errei tudo. Você não errou. Só está com medo. Medo de errar faz a gente errar mais ainda. O garoto olhou surpreso. Ninguém nunca havia lhe falado daquele jeito. Eu queria ser como o Kaká. Ele também errava, disse Arlindo, com um leve sorriso. Mas voltava no dia seguinte. Sempre voltava. Naquela noite, Léo escreveu uma carta com letras trêmulas. Pediu a um dos monitores que a entregasse ao Sr. Arlindo. A carta dizia: obrigado por falar comigo. Eu achei que ninguém mais via quando eu errava. Mas o senhor viu, e mesmo assim ficou do meu lado. Não sei se vou ser jogador, mas vou lembrar do que o senhor disse. Léo. Quando recebeu a carta, Arlindo ficou imóvel por longos minutos. Depois, guardou-a cuidadosamente na carteira, dobrando-a com a precisão de quem manuseia relíquias. Dias depois, durante uma reunião de equipe, Davi mencionou o impacto positivo de Arlindo nos meninos. Temos escutado os moleques falarem do técnico que só olha e fala baixo. E olha que estão mais concentrados do que nunca. Um dos treinadores, mais jovem, ainda demonstrava resistência. Mas qual é o plano? Ele vai ficar só observando. A metodologia aqui é baseada em dados, em análise. Isso é outra era. Davi respondeu, com firmeza. Às vezes, o que falta é justamente isso, alguém de outra era, que entenda mais de gente do que de planilhas. Arlindo foi convidado a participar de uma reunião de avaliação. Não para decidir, mas para ouvir. Quando o nome de Léo apareceu, os técnicos foram diretos. Talento limitado. Emocional instável. Provavelmente não evoluir. Davi se virou para Arlindo. O que acha? O velho respirou fundo. Ele me lembra um menino que treinava comigo. Magrelo, calado, errava passes fáceis, se irritava rápido. Um dia, perdeu a bola e começou a chorar. Eu quase o dispensei, mas algo me fez segurá-lo mais uma semana. Hoje ele é embaixador da Unicef, campeão do mundo e autor da carta que me trouxe até aqui. Silêncio. O nome dele é Ricardo. Vocês conhecem como Kaká. Davi sorriu. Os demais, constrangidos, assentiram. Vamos manter o Léo. No fim da semana, Arlindo caminhava pelo campo quando sentiu alguém se aproximar. Era Kaká. Sem alarde, sem câmeras. Apenas ele. Vim saber como o senhor está, disse, oferecendo um abraço. Não precisava vir. Mas fico feliz que veio. Ouvi dizer que andou emocionando meio mundo por aqui. Arlindo deu um sorriso. Só falei o que via. Ainda tem algo aqui. Bateu no peito. Achei que tinha perdido, mas não. Ainda existe algo em mim. Sempre existiu, disse Kaká. O mundo só precisava ser lembrado. Naquele fim de tarde, Arlindo ficou sozinho no campo, observando o pôr do sol tingindo o céu de laranja sobre o gramado. Pela primeira vez em anos, sentia-se novamente parte do jogo. Não como técnico de elite, mas como guardião de uma essência que jamais deveria ser esquecida. O
O céu do Rio de Janeiro amanhecia com aquele tom dourado característico da primavera. O Centro de Formação Esportiva Nova Geração fervilhava com os preparativos para o evento mais aguardado do semestre, o Festival de Encerramento. Não era um torneio, nem uma competição formal, mas sim um encontro de famílias, atletas e técnicos para celebrar o ano de crescimento e aprendizado. A criançada estava empolgada, os pais ocupados com celulares e câmeras, e os coordenadores corriam de um lado para o outro organizando os últimos detalhes. No meio daquela movimentação, seu Arlindo caminhava lentamente pelo campo, como quem revisita uma memória que se tornou presente. Vestia o agasalho que Kaká lhe dera semanas antes, agora bem ajustado ao corpo, e os tênis novos, um pouco gastos, mas ainda firmes. Nas mãos, segurava um caderno de anotações onde fazia questão de registrar frases, gestos, nomes. Sentia-se útil, mais que isso, sentia-se vivo. Davi Mota o chamou até a sala da coordenação pouco antes do início da cerimônia. Arlindo, preciso conversar contigo. Se for para dizer que vão me mandar embora, pode economizar saliva, respondeu ele com um sorriso. Davi riu, negando com a cabeça. Muito pelo contrário. Você foi escolhido como mentor do ano pelos próprios meninos e pelos outros treinadores. Arlindo empalideceu levemente. Isso é brincadeira. É sério. E tem mais. Vai ter que subir no palco e falar umas palavras. Você mesmo. Arlindo ficou em silêncio. Sentou-se devagar na cadeira mais próxima. Davi, eu não sei se consigo. Consegue? Sim. Fala com o coração. Como faz todos os dias. À noite, as arquibancadas montadas em volta do campo estavam lotadas. Barracas de cachorro-quente, algodão doce, banners com as fotos dos atletas, trilha sonora com música brasileira tocando ao fundo. Kaká estava presente, mas discretamente, misturado entre os pais e amigos, usando boné e óculos escuros. Ele não queria protagonismo, queria apenas ver, sentir, testemunhar. A cerimônia começou com vídeos curtos mostrando treinos, gols, falhas engraçadas e depoimentos dos atletas. Depois vieram algumas homenagens formais, a melhor média escolar, o espírito de equipe, a superação. Quando o microfone foi passado a Davi, ele respirou fundo. Hoje, queremos homenagear alguém que chegou de mansinho, sem alarde, e transformou este lugar sem gritar, sem exigir, apenas com presença, escuta e coração. Ele fez uma pausa. Nosso mentor do ano é o professor Arlindo Silva. Aplausos preencheram o espaço. Alguns meninos gritaram técnico Arlindo, com entusiasmo. Léo, agora mais confiante, levantou-se e aplaudiu de pé. Arlindo, com as mãos trêmulas, subiu ao palco, segurando o microfone com firmeza. Olhou para aquela multidão. A garganta apertou. O peito pesou. Mas então ele viu Kaká ao fundo, sorrindo, e tudo ficou mais leve. Começou, a voz rouca como sempre, mas firme. Eu não sou bom com palavras bonitas. Nunca fui. A plateia riu suavemente. Mas sei o que é perder. Sei o que é acordar de manhã e sentir que o mundo andou sem você. Sei como é se olhar no espelho e se perguntar se ainda serve para alguma coisa. Silêncio. 1 ano atrás, eu estava sozinho. Doente, cansado, esquecido. Achava que tinha acabado. Que minha voz não servia mais. Que meu tempo tinha passado. Ele fez uma pausa. Olhou para o campo atrás dele. Mas alguém se lembrou. Um ex-aluno. Um menino que um dia eu fiz correr 10 voltas no campo por estar de tênis sujo. Hoje, esse menino é pai, campeão, e não se esqueceu de mim. Kaká abaixou a cabeça, emocionado. E por causa dele, eu voltei a acreditar. Voltei a sentir que, mesmo depois da última página, ainda dá para escrever mais. Aplausos. Não estou aqui por causa de um título. Estou aqui por causa do respeito. Porque alguém me viu quando nem eu me via mais. E se eu conseguir fazer o mesmo por um só menino, já valeu a pena. Ele ergueu o troféu pequeno e simples de mentor do ano. Isso aqui é mais do que um prêmio. É uma lembrança de que nunca é tarde para voltar. Desceu do palco sob uma ovação de pé. Davi o abraçou. Léo correu até ele, chorando.
Kaká, contido, apenas observava com os olhos marejados. Na saída, Arlindo e Kaká caminharam juntos até o estacionamento. Pararam diante do carro. Não tenho palavras, disse Arlindo. O senhor usou todas no palco, respondeu Kaká, sorrindo. Ainda não sei se mereço tudo isso. Merece, sim. Por cada bronca, cada palavra certa no momento certo. O senhor me reconstruiu quando eu ainda nem tinha forma. Arlindo tirou do bolso uma folha dobrada. Era a carta de Léo. Guardei isso como tesouro. Mais que qualquer medalha. Porque é real, disse Kaká. Antes de entrar no carro, Arlindo olhou para o céu estrelado. Semana que vem vou visitar minha irmã. Faz 10 anos que não a vejo. Ela ligou depois que viu um vídeo meu aqui no centro. Chorou no telefone. Disse que achava que eu tinha morrido. E o senhor? Eu disse que não. Disse que só estava esperando alguém me lembrar de quem eu era. Dias depois, uma nova placa foi instalada na entrada do centro esportivo. Embaixo do letreiro Nova Geração. Lia-se: ninguém é tarde demais para ser lembrado. Às vezes, tudo que precisamos é uma voz que nos chame de volta. E lá dentro, nos campos iluminados pelo sol da manhã, garotos corriam, chutavam, erravam, acertavam. E em meio a eles, um velho técnico com olhar atento, sorriso contido e palavras que não gritavam, mas tocavam fundo. Se alguém errava, se frustrava, bastava um aceno de mão e uma voz tranquila: levanta, garoto. O jogo ainda não acabou.